Bem, meus amigos, foi uma excelente entrevista do Marcelo Paes, é o programa TVC Esporte Clube, que eu participo, vocês sabem, tá lá, tô eu, o Homem Mal, o Herbert Lemos, o Renil Souza, a Germana Pinheiro. Então, assim, gostei bastante do que o Paes falou, foi muito claro em algumas coisas, só pegou mesmo na parte do Bernardo Chapo, mas aí a gente já sabe, é uma opção do Vojvoda, como já aconteceu com outros jogadores. Então, assim, não vejo nada demais, é algo que aconteceu, então a gente tem que respeitar, tem alguma coisa interna, e depois, obviamente, a gente vai perguntar ao Vojvoda, saber o que é que realmente aconteceu. Mas antes da gente falar repercutir a coletiva, deixa eu pedir para você deixar seu like, ajudou demais nos últimos vídeos, foi muito bom mesmo, agradeço muito mesmo. Deixa seu like aí, curte aí, porque ajuda demais, fortalece demais o canal. Tamo rumo aos 15 mil, com 13.400, então falta muito pouco. Então peço a você, deixa seu like aí pra gente ter mais inscritos. Se você ainda não se inscreveu, aí é que você vai me ajudar mesmo. Se inscreve no canal, clica no sininho, que vai fortalecer muito, não só o canal, mas também pra gente falar muito mais do futebol cearense. Meus amigos, o Paes falou de tudo. Falou do Guilherme, falou do Pikachu, falou do Alexandre, Moisés, Romero, falou Fernando Miguel, vai contratar um novo goleiro, um novo zagueiro. Falou também do campeonato cearense, né? Que não tem conversa, meu amigo. Vai entrar para ganhar, vai entrar com o time com o que tem à disposição, tem nada de colocar sub-20. Mas enfim, vamos começar. Ele falou do Pikachu. Não é esse US$ 1 milhão, não é mais de US$ 1 milhão, não é isso. Ele não quis especificar o valor, mas o Pikachu deve fechar, obviamente, só está ajeitando as bases mesmo com o time japonês, Shimizu, Shimizu, enfim, a pronúncia, o time japonês, para fechar um valor mesmo correto. E aí você parcela, né? Tem toda essa parte de parcelamento em que o Fortaleza deve fechar, e aí sim, com certeza, confirmar a contratação em definitivo do Pikachu. E aí tem o Guilherme também. Sobre o Guilherme, deu para entender uma coisa: salário. Porque ele não explicou, mas aparentemente deve ter alguma divisão entre salário do Guilherme e do Fortaleza. E o Guilherme vindo, além de pagar o valor, que é US$ 1 milhão, em torno próximo de 5 milhões, você também pode parcelar, pode ver como for, esse não é problema, tem a parte do salário. E pelo que ele falou, eu acho que isso está pegando também, assim como o tempo de contrato, né? O Guilherme tem 27 anos, então assim, acho que não dá para fazer de 3 anos, 1 ano, enfim, a gente tem que esperar, mas existe o interesse do Fortaleza, ele quer muito, né? O Vojvoda quer, o Guilherme Fortaleza quer, até porque é um jogador que já está adaptado ao clube, deu muito certo, conhece o elenco, só faz chegar e jogar, já sabe como é o estilo do Vojvoda e tal, de marcação, de intensidade, de reposição de bola, de saída. Então, assim, seria interessante até o Guilherme, porque se você ir atrás de outro, então precisa toda uma adaptação ao modelo do Vojvoda. Então, seria muito interessante. O valor que é pago, eu acho que é isso que está pegando, eu acho que não é nem o valor de US$ 1 milhão, eu acho que é o valor do salário mesmo no tempo de contrato, pelo menos foi isso que o Paes falou. Caio Alexandre, nada certo, teve contato, teve ligação, mas falta o principal, meu amigo, a propostazinha, ó, tá aqui, o Palmeiras oferece R$ 10 milhões pelo Caio Alexandre. Não chegou nada. Muito zum, muita conversa e nada. O Paes inclusive diz, rapaz, se não chegar, nós vamos contar com ele, queremos muito contar com ele, o Vojvoda quer muito ele, a torcida. Então é isso. Se não chegar nenhum papel timbradozinho com proposta oficial, Fortaleza não vai se desfazer. Inclusive, ele disse que já resolveu tudo com o Vancouver. Então pronto. Caio Alexandre é jogador do Fortaleza, então agora, se realmente o Palmeiras, ou quem quer que seja, queira o Caio Alexandre, vai ter que mandar o papelzinho timbrado lá com a proposta oficial, e aí vão avaliar se vale a pena ou não a venda do Caio Alexandre. Silvio Romero agradeceu, fez um discurso até bem bacana lá, falando sobre o Silvio Romero, dizer que muito mais importante do que contratar é saber encerrar um ciclo, e aí também eu acho que foi isso, né? Acho que o Romero encerrou o ciclo, deu o que tinha que dar, 2 temporadas, foi muito bem na primeira, o maior artilheiro do clube em jogos da Libertadores, então assim, ele elogiou bastante, foi um jogador muito profissional, mas estava na hora, até porque encerra o contrato dele agora de empréstimo, o Fortaleza teria que pagar uma boa grana ao Independente para ser liberado, então não adianta, agradecer, um abraço, o time já tem o Lucero, e aí até falando do Coutinho, né? O Coutinho deve ser emprestado, porque poderia ser o Coutinho, esse outro centroavante, para fazer ali, ser a reserva do Lucero, e o Coutinho deve ser emprestado, eu conversei, ele não fala isso diretamente na câmera, lá eu vou lá, terminar a entrevista, e como é que tá aí o Coutinho? Deve ser emprestado para um time
do exterior, ele disse que é um centro bom, vai ser bom para ele, e ele disse que o empréstimo é bom, o empréstimo financeiramente é bom, não só para Fortaleza, como também para o Coutinho. E aí, obviamente, com uma renovação automática de compra definitiva. Então, assim, se o Coutinho vai bem nesse clube, que ele vai ser emprestado, que recebe um bom valor, ele deve ser automaticamente comprado, já deve ter uma opção de compra para o time a qual ele vai ser emprestado. Então, excelente. Então, o Coutinho não fica. É possível que Fortaleza vá atrás mesmo de um centroavante. Tem o Galhardo, mas eu acho que o Galhardo não é esse centroavante específico como o Lucero, ou como o Coutinho, ou como era o Romero. Falou também Moisés, tem um interesse? Fiz questão de perguntar para ele como é esse interesse. É por empréstimo definitivo? Quem vai definir isso é o Cruz Azul. Cruz Azul é que sabe, a gente tem interesse. Ele fala também, inclusive, hoje ele deu entrevista para TVC Esporte Clube e deu entrevista também para o Sport TV. E lá no Sport TV ele fala que se o Moisés vier para o futebol do Brasil, né, vier para o futebol brasileiro, vai ser para Fortaleza. Então, acredito que há uma certa amizade, né, uma certa cordialidade entre o Cruz Azul e o Fortaleza, e por isso eu acho que ele deve existir essa amizade entre os dois clubes, deve favorecer para que o Moisés, se realmente sair do Cruz Azul, vim para Fortaleza. Quem mais falou do Chapo, interessante do Chapo foi que, como eu disse lá no começo do vídeo, né? Cara, o Vojvoda, aconteceu algo, a gente tem que perguntar ao Vojvoda, eu já tinha perguntado uma vez no coletivo, disse, não, tá treinando uma boa e tal, na hora que a gente precisar a gente utiliza. Mas aconteceu algo, não tem como. O Paes, inclusive, ele responde que, não, olha, para que botar o Chapo se o Tite foi muito bem e tal? Fugiu pela tangente, obviamente é um ativo dele, deve ser emprestado, Bernardo Chapo, deve ser emprestado, obviamente. Ele até fala no Kaiser, o Homem Mal questiona sobre o Kaiser, se o Kaiser vai voltar para Fortaleza, ele disse que não, o Kaiser não vai, por causa, o Vojvoda não é do mesmo estilo que o Vojvoda quer, a gente sabe que aconteceu alguma coisa. Então o Kaiser não fica, deve ser emprestado, assim como o Chapo. E assim como o Kaiser, tanto o Chapo como o Kaiser, eles são jogadores em que são ativos do clube, né? Tem contrato longo. Então, Fortaleza, a ideia é emprestar para que eles consigam ter sucesso e aí poder vender o jogador. Vamos aguardar, né? Realmente é difícil entender o que foi que aconteceu, mas aí só o Vojvoda pode responder mesmo o que foi, se aconteceu algo diferente. Também falou sobre contratações, são 4 contratações, 3 a 4, mas deve ser 4, né? Um goleiro, ele confirmou que vai contratar um goleiro, confirmou que vai contratar um zagueiro, e aí deve ser um volante, um meio campista, né? Para ser mais preciso, até porque o Lucas Crispim está saindo, e se o Caio Alexandre sair, aí é que esse meio campista é mais certo mesmo. E um atacante, que pode ser o Moisés, se o Moisés não vier, tem o Guilherme, né? Se o Guilherme não vier, pode ser o Moisés, enfim, fica nessa dúvida, até porque tem o Machuca e tem o Pedro Rocha, né? Então pode ser. Ou pode ser o centroavante, né? Que o Coutinho não deve ficar, deve ser emprestado, como eu falei, e aí ser a sombra do Lucero. Porque lá na direita já tem o Marinho e já tem o Pikachu. Então acredito que seja 4, pode até ser 5, mas acredito que sejam 4 jogadores. Sobre o Campeonato Cearense falou, bacana, porque eu te questiono que o Fortaleza vai ser apresentado dia 10. E dia 20 já é a estreia, 10 dias depois. Né? Se apresenta dia 10 e dia 20 já é a estreia contra o Horizonte, na Arena Castelão. Só são 5 partidas para conseguir a classificação. É óbvio que a gente acredita que o Fortaleza consiga, né? A vaga, né? Se classificam, o primeiro de cada grupo já vai para a semifinal. E o segundo e o terceiro vão se enfrentar contra o terceiro ou o segundo lá do outro grupo. Então, 3 não tem como, né? Você imaginar que o Fortaleza não fica entre os 3, mesmo jogando com um time alternativo. Ele falou que não tem conversa de jogar com um time de sub-20. Vai entrar uma competição séria. Inclusive, ele fala logo, meu amigo, todo mundo fala que o Campeonato Cearense não é importante, mas perde para você ver. Também concordo, né? Nesse ponto, vai perder ainda mais um Hexa. Fortaleza está em busca, um Hexa inédito em todos os aspectos. Então, assim, não tem conversa, né? Não tem conversa, ele vai mesmo. E agora ele disse que não vai ser um time específico, né? Não vai ser um time titular assim, em todas as partidas. Vai ser como foi acontecer hoje. Aconteceu nesse ano, né? Contra o Iguatu, por exemplo, é um time, contra o Guarani de Juazeiro é outro. Enfim, vai fazer algumas mudanças, obviamente, até para rodar o elenco e dar minutagem e descanso e condição física e ritmo de jogo para vários jogadores. E para encerrar, o Paes também foi muito massa quando teve um questionamento lá da Germana sobre a Conmebol, né? Ele disse se houve algum um ranço, né? Não foi especificamente essa palavra, mas falou sobre como é que foi esse tratamento que a Conmebol deu. Ele diz realmente, ele diz assim, né? Pô, a Conmebol, acho que não esperava do Fortaleza o que o Fortaleza fez, né? No jogo contra o Corinthians, 60 mil pessoas, fez tudo bem direitinho.
E aí ele disse que houve mesmo um respeito maior, agora acha que vai haver um respeito muito maior da Conmebol, inclusive pelo que aconteceu no jogo na final, na Fortaleza levou torcida e tal, foi um espetáculo que aconteceu na final contra o LDU lá em Maldonado, no Uruguai. Assim, ele acha, inclusive, ele brinca, né, diz, ó, hoje eu tenho até o telefone do Alejandro Domingues, que é o presidente da Conmebol, posso falar com ele. Então, assim, já há o patamar já subiu, né? Então a Conmebol já sabe que o Fortaleza, ainda mais disputou Libertadores, disputou uma final de Sul-Americana, então já dá para ter um respeito maior do Fortaleza. Eu creio que foi isso, gente. Foi os principais pontos, porque ele falou mais uma outra coisa, essa do Kaiser, que ele também falou. Não quis falar quanto é o valor do Pikachu de maneira nenhuma. A gente insistiu para dizer qual é o valor, quanto é que vai pagar pelo Pikachu, mas ele não quis falar. Então, acho que é tudo isso. Acho que foi um bom resumo. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado, então deixa seu like. Agradeço demais. Deixa seu comentário aí. São 4 contratações. Tem algum nome aí que pode servir aí? Se você ainda não viu a entrevista coletiva na íntegra, eu vou deixar o vídeo aí, o link na descrição do vídeo, tá bom? Agradeço demais, gente. Deixa aí sua curtida, comenta, compartilha para ajudar a fortalecer aqui o blog. Agradeço demais, gente. Um abraço. Até a próxima.